Muito bem. Dando continuidade aqui, vamos resolver essas questões. E aí eu coloquei um caso particular, que é quando eu tenho todas as observações iguais. Vamos ver o que acontece nesses exemplos, nesses exercícios, para calcular a amplitude, desvio, desvio médio, variância e desvio padrão desse conjunto de dados. Tá? E a gente vai fazer devagarzinho cada um deles. E um comentário, de novo, é que como eu estou trabalhando aqui com dados discretos, repetindo, quanto maior a quantidade de observações, mais trabalho eu vou ter na hora que eu for fazer essas contas. Bem, então vamos lá. Eu tenho 3 observações, 3 números 3. Vamos começar aqui com a amplitude. Lembrem-se, a primeira coisa da amplitude é colocar eles em ordem crescente, né? Então, naturalmente, embora nem seja necessário, tá? Eu vou fazer isso aqui só para a gente fazer a coisa correta, bonitinha, para que não tenhamos nenhum problema depois. Aqui vai dar certo e nas outras vezes que nós estivermos fazendo também. Então eu tenho 3, 3, 3, menor ou igual, agora eu coloquei corretamente. A minha amplitude, que é R, vai ser exatamente eu pegar o meu maior valor e subtrair do menor. Todos sabemos que 3 menos 3 dá 0. Vamos agora para o desvio. Como é que a gente fazia o desvio mesmo lá? Primeiro de tudo, eu pegava e calculava a média. Deixa eu calcular a média aqui separado, porque a gente vai usar para todas as outras medidas, tá bom? Então, vou deixar aqui a média aritmética. Vamos colocar aqui bonitinho. Tenho 3 observações. Vou somar minhas 3 observações, 3 mais 3 mais 3, e dividir pelo número de observações. Logo, eu vou ter 9 sobre 3, que dá 3. E aí, o meu desvio, vocês lembram, era eu pegar cada observação e tirar a diferença dele para a média, para cada observação. Então, eu tenho 3 menos 3 e tenho 3 menos 3. Notem que cada um desses casos dá zero, dá zero, dá zero, e se eu somar, vejam aí que o desvio dá zero. Ok? Confere. Próxima medida de dispersão que a gente tem é conhecida como desvio médio, ou ainda DM, né? O desvio médio, está aqui a fórmula. Lembrem-se que a gente agora vai estar colocando essas informações em módulo. Então, eu pego a primeira observação menos a média em módulo, mais a segunda observação menos a média em módulo, mais a terceira observação menos a média em módulo, tudo sobre o número de observações. De novo, eu vou ter módulo de zero, que é zero, zero e zero. E aí, eu tenho zero sobre 3, que é zero. Variância, né? Vamos aqui para calcular a variância. Eu estou indo rápido porque aí a ideia, viu, queridos, é eu só lembrar das fórmulas e fazer as continhas, né? A ideia é que vocês treinem, naturalmente, treinem com valores pequenos para que vocês não tenham tanto trabalho e só entendam como é que funciona a dinâmica da questão, da fórmula, mais especificamente falando, e aí você consegue resolver. No caso da variância, para cada caso, eu pego a observação 3 menos 3 e elevo ao quadrado. A gente ganha tempo. Vou fazer isso, soma com a segunda observação, também que é 3, e com a terceira, e divido por 3. Notem que aqui eu vou ter uma situação onde eu tenho 0 ao quadrado, nos 3 casos, né?
Opa. Tudo sobre 3. Isso daqui dá 0 mais 0 mais 0, que dá 0 sobre 3, que dá 0. E por último, mas não menos importante, o desvio padrão. A gente viu que nada mais é do que eu ter que tirar a raiz da minha variância, bem simples. Então eu tenho aqui a raiz quadrada da variância que deu 0, sem precisar fazer as demais contas. Eu tenho aí uma resposta 0. Ok, queridos? Só um comentário aqui sobre essa questão, é que vocês estão vendo que quando eu tenho dados todos iguais, notem que não teve variação em nenhum desses dados, era natural a gente chegar que todas as minhas medidas de dispersão fornecessem a resposta 0. E aqui sim as respostas estão corretas, porque não ocorreu nenhum tipo de variação desses dados originais. Fiz esse exemplo somente porque é um caso particular daquilo que a gente está trabalhando. Beleza? Ok. Agora existe uma outra situação, que é esse exemplo da questão 2, quando eu estou trabalhando, às vezes, com muitos dados. Veja, questão 2 fala que o professor realizou uma prova extra com o intuito de ajudar seus alunos, e aí eles receberiam ou 0 ou 1 ou 2 pontos para compensar as notas que provavelmente estivessem ruins dos alunos, né? E aí a gente fez uma tabela para facilitar a leitura, em vez de estar escrevendo, tipo, que o aluno, por exemplo, o aluno 1 tirou 0, que o aluno 2 tirou 2, e assim por diante. Nessa tabela, nós temos facilmente a informação que 4 alunos zeraram essa prova extra, 10 alunos tiraram 1 e 6 alunos tiraram 2. E aí a gente vai fazer as mesmas continhas, tá certo? Do que a gente fez na questão, só que agora a gente vai ter um negócio um pouquinho diferente. A ideia aqui, antes da gente começar, é que eu poderia, por exemplo, pensar da seguinte forma. Primeiro, quantas observações eu tenho? 4 mais 10 mais 6. Isso aqui dá 20 observações. Seria como se eu tivesse 0, 0, 0, 0, os 4 zeros aqui, ó, os 4 alunos que tiraram 0. Aí depois, 1, 10, 2, 10, 3, 10, ou o contrário, né? 4, 5, 1, 6, 1. Então veja que isso aí dá muito trabalho, né? Mas a ideia é que, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, eu vou para aqui as reticências, as minhas últimas observações vão ser o valor numérico 2. Então, se eu quero saber a amplitude, eu já até coloquei esses dados aqui em ordem crescente. Você vai pegar a menor nota, que é a minha menor observação, e minha maior nota, que é a minha maior observação. Então, a minha amplitude para essa questão aqui vai ficar R igual a 2 menos 0, que é 2. Confere? Bem, a média aritmética para nós determinarmos as outras medidas de dispersão, tá bom? Vocês lembram como é que calcula a média aritmética em casos assim? Vamos lá, eu vou colocar aqui. Nesse caso, a gente faz como se fosse a média ponderada, tá? Lembrem-se disso, que vai fornecer a mesma média, e não está errado. Então, eu tenho 4 alunos que tiraram 0, eu tenho 10 alunos que tiraram 1, e eu tenho 6 alunos que tiraram 2. E vou dividir pelas quantidades que seriam os pesos, né, dos meus alunos. Então, fazendo, se eu estiver errando aí, vocês me falam, tá bom? Isso aqui vai ficar 0. 10 vezes 1, 10. 6 vezes 2, 12. 4 mais 10 mais 16 dá 20.
eu tenho 22 sobre 20. Deixa eu só ver quanto é que dá aqui na calculadora, rapidinho. Só um minutinho. 22 dividido por 20 dá 1,1. Então, essa aí vai ser a média aritmética dos meus dados. Bem, vamos começar aqui a fazer as aplicações usando a fórmula e variando elas, tá certo? Olha como é que seria, por exemplo, a fórmula do meu desvio. Como eu tenho 4 pessoas que tiraram zero, eu vou escrever a fórmula um pouquinho diferente. Eu vou pegar essa primeira quantidade de observação, 4, vou pegar a observação deles, que é o zero, e tirar da média, que é 1,1. E vou fazer a mesma coisa com os demais. 10 alunos, que multiplica a nota que eles tiraram 1, que é a minha observação, menos a média, que é 1,1. E vou pegar 6 alunos que tiraram 2 menos 1,1. E depois aqui é só fazer conta. Eu tenho 4 vezes menos 1,1, 10 vezes menos 0,1, 6 vezes 0,9. Deixa eu botar aqui embaixo para ficar bonitinho, para não ficar muito feio para a gente, tá? Então, eu tenho 4 menos 0, 4 vezes menos 1,1, 10 vezes 0,1 e 6 vezes 0,9. Aí, fazendo as continhas aqui devagarzinho, menos 4,4, menos 1, mais 6 vezes 0,9 dá 5,4, né? Então, por incrível que pareça, a minha resposta aqui também dá zero, tá? Eu não tinha feito essa questão antes, mas por incrível que pareça, esse desvio aí deu zero. Beleza, queridinhos? Veja que a diferença aqui é que como eu tenho 4 observações, 4 pessoas tirando zero, eu vou multiplicar por 4. E assim por diante. E a média seria como se eu estivesse trabalhando com a média ponderada. Mas a conta deu a mesma. Deixa eu só ver aqui 4. Menos 4,4, 0,1 dá menos 1, 0,9, tá certo. A próxima medida de dispersão é o desvio médio. Mesmo esquema. Só que agora a gente vai estar trabalhando em módulo, né? Então, eu tenho aqui, lembra que tenho 20 observações para dividir, então eu vou ficar dividindo por 20. Tem gente que confunde assim, não, espero que não seja erro de vocês. Tenho 3 linhas, então são 3 observações. Está errado, tá? O número de observações, no caso, será um número de alunos. Como tem 4 alunos que tiraram zero, eu vou fazer 4 vezes, e o 4 está fora, tá? Do módulo. 0 menos 1,1, mais 10 vezes o módulo de 1 menos 1,1, mais 6 vezes o módulo de 2 menos 1,1. Vou copiar isso aqui para ganhar tempo. E aí a gente vai fazendo as continhas. Vou botar aqui um igual. Antes. Isso aqui fica módulo de menos 1,1, que fica 1,1 positivo, né? Aqui entre parênteses. Precisa não. Mas esse aqui vai ficar 10 vezes 0,1 positivo. E esse aqui vai ficar 0,9. Continuando, eu vou ter parte de conta só a gente está resolvendo, né? E aí, para a gente ganhar tempo e espaço, eu tenho 4 vezes 1,1 é 4,4,
2,1 vezes 0,1 é 1. 6 vezes 0,9 é 5,4, tudo dividido por 20. E aí eu vou ter 4,4 mais 1 mais 5,4 dá 10,8. Dividido por 20, deixa eu testar aqui na calculadora só para ter certeza. 0,8 dividido por 20 dá 0,54. Então aí está aí a informação do meu desvio médio. Beleza? Quase a gente está terminando. Falando aqui as continhas da variância. Mesmo esquema. Símbolo da variância, sigma ao quadrado. Sendo que agora a gente vai estar elevando essas informações ao quadrado, né? E como eu tenho 4 alunos que tiraram 0, 0 menos 1,1. E está ficando um pouquinho chato essa parte inicial, queridos, é porque eu estou repetindo sempre. Toda vez que eu trabalho com os alunos a primeira vez o conteúdo, eu gosto de estar fazendo todas essas informações exatamente para que eles não venham errar. 10. E tipo, para fixar na mente de vocês, né? 1 menos 1,1. Isso elevado ao quadrado. Mais 6 que multiplica 2 menos 1,1 ao quadrado, de novo, tudo dividido por 20. Isso aqui tudo dá igual a menos 1,1, aqui vai ficar menos 0,1, aqui vai ficar 0,9, continuando aqui na linha de baixo. Eu tenho ação, e aí eu vou ter 4 vezes 1,1 dá 1,21. 0,1 ao quadrado dá 0,01. Isso lembrando que fica positivo por causa do sinal, né? Porque está sendo elevado ao quadrado. 0,9 ao quadrado dá 0,81. Dividido por 20, agora eu vou precisar da calculadora. Isso aqui dá 4,84. 10 vezes 0,1 dá 0,1. 6 vezes 81 dá... Vou fazer aqui na calculadora para não errar. 4,86. Tudo isso dividido por 20. Somando tudo. 4,84 mais 0,1 mais 4,86 dá 9,8. Dividido por 20 dá 0,49. E por último, para a gente fechar essa parte, o desvio padrão, como já se era de esperar, para a gente fechar essas continhas, vamos colocar aqui uma equação. Sigma é a raiz. Por incrível que pareça, deu um valor praticamente exato, né? Então, isso aqui dá 0,7. E aí a gente meio que exercita, vocês veem como é que funciona. Quanto mais números, mais trabalho você vai ter. Solicito gentilmente que vocês tenham atenção na hora que vocês forem fazer essas questões, porque é meio que necessário, tá certo? E é isso.
Alguma dúvida, meus queridos? Alguma pergunta? Dúvidas? Questionamentos? Querem falar alguma coisa? Em vocês insistindo no contrário, vou encerrar aqui a minha gravação, tá? E tchau!